Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Andrés. Boa noite. Boa noite, boa noite. Os... Hoje é o fechamento da terceira etapa daquela trilogia do PCR. A gente falou sobre o plano de carreira, cargo-salário, né, o P, a centralização, que é o C, e agora a recuperação da infraestrutura, que é o R. Né? Eu acho que em termos de o que a gente pode oferecer os nossos gestores do Rio de Janeiro, em termos de ponto central no Rio de Janeiro, esses três temas acho que são as questões essenciais para a gente recuperar o SUS aqui no Rio. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite e dar parabéns para o André pela apresentação. Hoje eu vou ficar só no comentário, né? Eu acho que hoje as peças principais são os Andrés e, de fato, o doutor Sérgio, aí, quando estiver lá na Câmara, para poder conseguir implementar tudo isso que a gente está falando. Né? Eu vou pular minha apresentação, então vamos lá. Eu não me farto de apresentar esse primeiro slide, que é uma introdução para qualquer item da nossa trilogia, falando sobre cidadania. Né? O Estado é o guardião da cidadania, que tem como pilares saúde, educação e segurança, que, a meu ver, são atribuições do Estado, e o pleno emprego, que é uma atribuição do mercado. E aí a gente tem um equilíbrio entre o Estado e o mercado, que devem coexistir em plena harmonia. Eu acredito no Estado mínimo, desde que ele seja o máximo naquilo que ele é mínimo. E a minha defesa da questão da educação, da saúde, da segurança oferecidas com qualidade pelo Estado se baseia no relatório anual de felicidade da ONU. Né? O ser humano veio ao mundo para ser feliz e ser livre. Então, se você consegue medir felicidade, a gente tem que olhar para esses países e entender por que eles são felizes. Né? E você vê aqui que os 5 primeiros países, com exceção da Holanda, todos eles são escandinavos. E logo depois vem a Suécia, né, ocupando aí a 7ª posição. O que há de comum entre esses líderes do ranking? Eles têm um equilíbrio entre Estado e mercado. Né? A gente vive a teoria do pêndulo, mercado em excesso, depois Estado em excesso, machismo, feminismo, e a virtude está no meio. E esses países conseguiram atingir essa virtude quando congregaram o que há de bom no Estado com o que há de bom no mercado. A gente vive uma crise através dessa pandemia, e toda crise, seja em qualquer setor da nossa vida, conjugal, familiar, profissional, ela é uma oportunidade para o crescimento. E a partir daí, um conceito de que o SUS é o maior programa de redistribuição de renda do mundo, nós elaboramos um projeto de gestão, a trilogia PCR, em que o P é o plano de cargos, carreiras e salários, C é a centralização assistencial e o R é a recuperação da infraestrutura, que é o nosso ponto central de hoje. A gente sabe que 75% da população brasileira é atendida pelo SUS, e isso deve estar na mesma proporção aqui no Rio, onde a gente vive uma situação bem complexa, que além das unidades estaduais e municipais, a gente tem a participação da União, através dos institutos e dos hospitais federais. E nós temos déficits crônicos na infraestrutura no nosso Estado, que passam por estrutura predial, a questão da informatização da educação no setor saúde, especificamente na radioterapia e nos exames diagnósticos. Tudo isso levando uma má assistência à saúde. A gente já apresentou anteriormente os domínios do setor saúde, que incluem gestão, assistência, ensino e pesquisa, e essa seta mostra da base para a ponta. Uma boa gestão leva a uma boa assistência, que abre espaço para o ensino e para a pesquisa. E a boa assistência está diretamente relacionada a uma infraestrutura adequada, esse tema em questão de hoje. A gente sempre frisa essa leitura, o monge executivo, que mostra o perfil do líder moderno, eu vou botar o líder, o gestor, em que é um líder servidor. Ele serve boas condições ao profissional para que ele possa executar um bom trabalho. Eu acho que você só pode cobrar depois que você oferece um salário digno, um vínculo à instituição, uma infraestrutura adequada e uma centralização. Vamos agora pontualmente aos 4 itens da questão da infraestrutura, começando pela estrutura predial. Eu botei aqui 2 fotos de 2 tribunais, um em Tocantins e um em São Paulo, mostrando a suntuosidade do que é
a estrutura física do nosso poder judiciário. E dá uma inveja branca quando eu entro nos 12 hospitais públicos onde eu sirvo, no INCA, no Hospital Federal do Andaraí, a gente não tem um quinto disso. Eu não quero isso, mas eu quero uma enfermaria, um ambulatório digno para o profissional, para o paciente ser bem acolhido. As salas de serviços, os departamentos, os dormitórios, onde os plantonistas são acolhidos, refeitórios, as salas de repouso, o necrotério, que eventualmente a família vai lá, é o primeiro contato que ela tem um corpo de seu ente querido falecido, os elevadores. Eu vou dizer aqui, eu estou há 10 anos atuando no Hospital Federal do Andaraí. Eu não me lembro um dia em que todos estivessem funcionando. Sempre tem algum com problema. As instalações elétricas e canalizações. Vira e mexe, tivemos um noticiário aí local, um CTI que é bloqueado porque houve vazamento e que está chovendo pelo teto de CTI. E já é uma vaga rara você conseguir CTI, imagina esse CTI fechado. Em relação à informatização, o mundo é globalizado, o mundo é informatizado, e até hoje a gente atua em muitos hospitais públicos, escrevendo no papel, pedindo exame no papel, recebendo resultado no papel. A primeira coisa, nossas instalações precisam urgentemente de computadores para que você abra espaço para o prontuário eletrônico, para os exames de imagem digitalizados. Eu tenho um exemplo no INCA, onde eu sento no ambulatório com o computador e consigo abrir a tomografia que o meu paciente fez, e tem um exemplo onde eu atuo na rede federal, em que se eu peço uma tomografia, tem que ir até a radiologia, eu tenho que gravar aquele exame no CD, porque daqui a 3 meses ele vai ser apagado, porque o sistema não consegue arquivar tantos exames. A gente já teve que repetir exame de paciente, dentro de um tempo que não era o necessário, porque o exame foi apagado. Laudos no sistema, sejam laboratoriais, anátomo patológicos, de endoscopia, colonoscopia, de exames de imagem, esse laudo tem que estar no computador. A gente, até do ponto de vista ecológico, a gente gasta muito papel nos hospitais públicos, e o prontuário é enorme, e você tem que gastar espaço e dinheiro com o arquivo médico, que tudo poderia estar arquivado no HD. Além da disponibilidade das plataformas de educação. Você ofereceu periódicos da CAPES, a Bireme, a plataforma RIMA. Eu acho que água e conhecimento não devem ser negados. O profissional de saúde, que já labuta num ambiente hostil, com salário ruim, ele ter que comprar revista, pagar acesso ao up-to-date a qualquer periódico, isso é um absurdo. Essas 3 plataformas deveriam estar disponibilizadas aos profissionais em qualquer hospital público desse país. Em relação à radioterapia, a gente tem em 2012 a lei dos 60 dias que diz que, uma vez que o câncer ele é diagnosticado, o tratamento deve ser iniciado em até no máximo 60 dias. Então, à esquerda aí da FEMAMA, nós temos uma reportagem de 2014 que falava aqui do Rio de Janeiro, que falta de máquinas de radioterapia deixam mais de 18 mil pacientes com câncer sem tratamento. Nessa época, teve paciente indo para Juiz de Fora para ser tratado. Em 2014, a gente pula para a segunda reportagem à direita, de 2019, 5 anos se passaram, em que 1.580 pacientes com câncer estão na fila da radioterapia, segundo a Defensoria Pública da União. Os anos se passam e os problemas continuam. E aí eu cito aqui o Hospital Federal de Servidores do Estado, que tem um parque radioterápico que está obsoleto e parado. O Hospital Federal do Andaraí, que já tem, mediante o Ministério da Saúde, um parque radioterápico para ser instalado, aprovado, pronto, e que não foi implementado até hoje. Isso tem pelo menos 6 anos. Uma solução para a radioterapia do Rio de Janeiro é a implementação de regime de trabalho em 3 turnos, para que a gente possa solucionar essa fila. Definição de protocolos. Eu me lembro de uma apresentação de um brasileiro radicado no Canadá, um radioterapeuta, no FICARE, que é o Fórum Internacional de Câncer de Reto, em que ele apresentava o protocolo de short course. São 5 dias de radioterapia com dose elevada, em comparação com o protocolo padrão de 25 doses. Ele falava, isso é ideal para países que têm pacientes em fila. Por que não aqui no Brasil? E volta a citar a questão da centralização, que tem tudo a ver com infraestrutura. Se você centraliza o tratamento da alta complexidade em alguns hospitais, você concentra o parque radioterápico e você consegue oferecer o tratamento holístico e completo ao paciente numa mesma unidade. Hoje, por exemplo, no Andaraí, do tipo de tumor que eu trato, tumor de esôfago, o paciente faz a quimioterapia no Andaraí e faz a radioterapia à tarde em outro hospital. Já teve alguns pacientes criados para o Ingá, em Niterói, durante 25 dias. Ele faz quimioterapia num lugar, radioterapia no outro. Isso, o paciente, é uma verdadeira via sacra. Em relação aos exames diagnósticos, hoje, na rede pública, nós só temos PET-TC no INCA.
ele não consegue dar conta, eventualmente, só dos pacientes do INCA. Imagina para a rede pública como um todo no Rio de Janeiro. Existe um hospital na rede federal com aparelho de ressonância. Aí você tem um contrato com a rede privada, em que você tem que regular pelo NIR, o paciente vai de ambulância, volta, ou seja, demora para fazer o exame, existe o custo monetário, o custo físico para o paciente, sendo que o hospitais de alta complexidade merece pelo menos um aparelho de ressonância. Em relação aos... Um ponto em relação ao PET-TC, André, desculpa te interromper, o Rio Imagem, na época da minha campanha, 2 anos atrás, já tinha um PET fechado na caixa já há 5 anos. Hoje em dia a gente nem consegue mais montar esse PET, está totalmente obsoleto. Quer dizer, comprou, gastou o dinheiro, não instalou, perdeu e nunca usou. E é o nosso dinheiro de quem está ouvindo a gente aqui que está implementado lá, o Carlos Eduardo, são os nossos impostos que pagam isso. Isso é um desrespeito ao cidadão. Hoje, o Hospital Federal de Andaraí só tem um patologista. O Hospital Federal Servidores do Estado só tem um patologista. E aí eu te pergunto, a lei de 60 dias, com um patologista, você consegue dar um laudo de todos os pacientes oncológicos do hospital, biópsia, peça operatória, citologia, em 60 dias? Não consegue. E aí a gente está oferecendo tratamento tardio para esses pacientes por falta de profissional. No projeto de centralização do câncer gástrico, já tínhamos citados a questão dos polos de endoscopia por consórcios municipais. Você pega 3, 4 municípios do interior, isso a legislação do SUS preconiza, não precisa necessariamente cada cidade ter um aparelho de endoscopia ou de colonoscopia, mas que eles façam um consórcio de forma que um serviço consiga atender esse conjunto de municípios. Marcadores tumorais podem ser oferecidos, como é o caso da Andaraí, por laboratórios privados, um exemplo excelente do funcionamento da parceria público-privada. O laboratório oferece a dosagem do marcador, ele tem interesse que esse paciente tenha diagnóstico e possa ser tratado, e ele entra com o medicamento dele, e é uma relação ganha-ganha. Ganha o hospital, ganha o laboratório e ganha o paciente. Você citou o Carlos Eduardo Rio Imagem, eu acho que foi uma boa iniciativa, mas eu questiono como é que é a integração. Porque o ideal é que uma unidade de alta complexidade tenha seu parque radiológico autossuficiente. Porque imagina um paciente meu do INCA da Andaraí que vai fazer a tomografia no Rio-Imagem, como é que eu consigo discutir com um colega lá, radiologista, o exame do paciente? Ou complementar, ou a dúvida de um nódulo, que eu acho que é maligno, ele acha que não. Então, as unidades de alta complexidade, elas têm que ser autossuficientes. E isso entra mais uma vez no conceito de centralização. Eu vou bater nessa tecla, que eu vou morrer lutando por isso no nosso país. Já citamos anteriormente, é hora de rever valores, o Covid vem ensinar isso. O professor, o militar, o bombeiro, o policial, o profissional da enfermagem, da saúde como um todo, ele não quer tapinha nas costas, ele quer boa infraestrutura e bom salário para oferecer um bom serviço digno para o cidadão. A gente falou do diagnóstico situacional e vamos ao planejamento estratégico. A gente tem que matar a cobra, mostrar a cobra, oferecer solução. Passa por 2 medidas. Investimentos estatais. Em relação aos exames de imagem endoscópico, já sugerimos os consórcios. A radioterapia, a gente tem um plano pronto para o Andaraí, é só implementar, é só revitalizar o parque radioterápico dos servidores do Estado, só eles não são 2 mais unidades estabelecidas para a cidade do Rio de Janeiro. Existe uma estatística que para cada 500 mil habitantes deva ter um aparelho de radioterapia. E as reformas prediais, do elevador, da enfermaria, do sistema elétrico, com qualidade e sem corrupção. Infelizmente, a gente tem que mencionar isso no nosso país, né? Que a reforma tem que ser feita sem corrupção. E a segunda medida seriam as parcerias público-privadas. Como nós mostramos lá anteriormente, sobre a questão da cidadania, isso vale para todos os setores da sociedade, Estado e mercado têm que andar juntos, apontando para o mesmo horizonte. Eu não vejo por que não o privado atuar junto ao público. Nós temos exemplo das universidades particulares que alocam seus acadêmicos internos nos hospitais públicos, porque eles não têm hospital-escola. Então, já que a gente abre esse espaço para a universidade privada, a troca, a relação ganha-ganha, poderia ser através da informatização do hospital, através do oferecimento de ferramentas de educação e da remuneração desses profissionais que vão estar nessa preceptoria do internato. Já mostramos isso na nossa apresentação do PCCS. E a centralização também está vinculada a essa parceria,
Porque uma vez que a centralização permita uma assistência organizada, com certeza esses acadêmicos vão estar recebendo um ensino muito melhor nas unidades onde eles estarão alocados. Em relação aos laboratórios, eles podem entrar com oferecimento de exames de alta complexidade em troca da entrada das suas pesquisas. Você tem uma droga nova para ser estudada, você não vai conseguir espaço no mercado privado para isso. Você tem uma clientela de 75% da população brasileira que pode estar participando das pesquisas através de estudos multicêntricos de hospitais, integrados através da informatização. E as fundações, a gente tem exemplo do INCA, que foi ressuscitado através da Fundação de Frauzinho, hoje a Fundação do Câncer. Infelizmente, através de órgãos reguladores da União, o TCU, o CGU, foi bloqueado. Você hoje, quando perde um funcionário que se aposenta ou exonera, é um sacrifício para conseguir repor, tem que esperar 10 anos para abrir um novo concurso público, quando que a fundação imediatamente fazia reposição desse profissional com um salário adequado, né? Infelizmente, no nosso país, eu tenho que dizer que tudo que termina em U acaba afetando certas coisas em nós. Para fazer aquela ponte em relação à parceria público-privada com as universidades, aqui em Negrito nós temos a preceptoria do internato. Essa remuneração podia ser proporcionada pela universidade e já seria menos um ônus para o Estado dentro do projeto de cargos e salários, porque isso seria uma troca. Você acolhe o acadêmico e a universidade remunera o seu profissional que tem um salário defasado no serviço público. A parceria público-privada funciona. Essa foto eu tirei essa semana lá no INCA. O setor mais bonito no aspecto predial do INCA é a nossa pediatria. Aqui a entrada da emergência pediátrica. E toda a ala da pediatria, seja na internação como na emergência, ela é assim, colorida, com estruturas novas e tal, por causa de quê? Cada bolinha dessa aqui foi um ente da iniciativa privada que ajudou na reforma da unidade. Eu costumo ver que tem pessoas, a gente viu isso na Covid agora, que querem ajudar, sejam mecanismos financeiros, bancos, empresas, pessoas físicas mesmo, que tenham condições financeiras, elas querem ajudar. Só que a instituição tem que ter credibilidade para esse dinheiro ser desviado. O INCA, graças a Deus, é uma ponta de excelência ainda no nosso Estado. Ele consegue, por sua credibilidade, atrair esses investimentos. Só que a gente quer oferecer isso a toda a rede pública do nosso Estado, do nosso país. Só que o nosso SUS tem que resgatar a credibilidade em termos de qualidade, moralidade e eficiência. Aqui eu trago uma foto do nosso saudoso Marcos Moraes, foi diretor-geral do INCA, que implementou a parceria com a Fundação de Frauzinho no INCA. Foi um período áureo do nosso instituto. Uma pessoa que eu admiro muito, é o doutor Santinho, que foi diretor-geral do INCA, viveu aquela pressão para que se extinguisse a fundação e funcionasse somente através de concurso. Eu e o Carlos, por exemplo, entramos no último concurso, a gente já sabe que hoje o RH já está com déficit, e a existência de uma fundação em parceria com a gestão pública permitiria não só a correção desse problema de RH, como também de infraestrutura e de condições salariais. Quem ganha com a recuperação da infraestrutura? Nós temos aqui esse triângulo que sustenta toda a estrutura, a recuperação da infraestrutura que vai permitir uma boa assistência que abre espaço para o ensino e para a pesquisa. Em suma, todo mundo ganha. Profissional, União e a sociedade. A gente volta a repetir que liderança na gestão é servir. Isso está muito bem explicitado no livro Monge Executivo e num poema escrito pela Gabriela Mistral, uma chilena. Antes do Pablo Neruda, ela já ganhou um prêmio Nobel de Literatura. E tem um poema dela que inspira a minha vida, chamado Servir, em que ela finaliza o poema dizendo que Deus é aquele que serve. Se Deus é aquele que serve a humanidade, por que o gestor não deve servir o profissional de saúde para que esse sirva à sociedade? Fica aqui uma indagação e um desafio aos nossos órgãos gestores. Eu sou um cirurgião oncológico, a vida é arte, como a cirurgia é uma arte. E mais uma vez eu agradeço ao Sérgio, ao Carlos Eduardo, ao André Costa e àqueles que nos ouvem. Eu encerro aqui a trilogia. Tudo que foi apresentado aqui fica disponível, oferecido aos nossos gestores, para que, se eles acharem interessante para a nossa sociedade, eles possam se utilizar disso aqui. Ficam meus contatos e muito obrigado. Vamos ao debate.
Parabéns, André. Excelente apresentação para variar, né? E não tem nada irretocável. E é exatamente o que a gente vê mesmo, né? Não tem como você tapar o sol com a peneira. Como é que você vai tocar serviço de patologia num hospital gigante com 20 andares com um médico só? É impossível, né? E ainda mais pagando 4, 5 mil reais para esse médico, fica lá se estripiando o tempo todo. Ele não vai conseguir pagar o condomínio e o colégio do filho, né? Então, uma pessoa que faz 6 anos de faculdade. Não é que o médico tem que ser milionário, mas os salários têm que ser proporcionais ao volume de sacrifício da responsabilidade do cargo e do tempo que a pessoa demorou para se formar. É isso, independente de ser médico, ser advogado, ser o que for. O cara teve tanto tempo de faculdade, tanto tempo de formação, que nem você especificou muito bem especificado ali. Tem doutorado, tem mestrado, tem não sei o quê, dá aula para pós-graduação, vai somando os negocinhos, mas tudo dentro do teto legal. Porque não pode você ter um teto legal, já o salário base, teto legal, e mais um monte de penduricalho fazendo você chegar a 3, 4 tetos, né, cara? E o mais incrível é que isso vem no próprio judiciário, que devia tomar conta para que isso não acontecesse, né? Então, assim, é muito complicado você ter isso. E, na verdade, você esqueceu uma coisa que você devia falar, quando você mostrou ali os prédios da justiça, na maioria das vezes, lembrar que eles mesmos chamam aquele de Palácio da Justiça, e não é de graça, né? É um Palácio da Justiça. E a gente gostaria de chamar os hospitais de Palácio da Saúde, que não chega nem aos pés disso, né? Então, a gente fica numa coisa que o mundo virou um mundo de fiscais e advogados, né? Enquanto nessa pandemia a gente está vendo que o advogado e o fiscal não é tão importante quanto aquele que cuida, né? Uhum. Então, que cuida, aquele que ensina e aquele que dá segurança não tem, são as principais pessoas que precisam ser estimuladas na sociedade. Acho que o André podia falar um pouco, o André Costa falar um pouco sobre o que o CRM vem fazendo a esse respeito, para tentar. Acho que o CRM é um órgão ético, não é órgão trabalhista, né, que seria mais função do sindicato, as pessoas misturam muito isso, né? Uhum. E é muito comum a gente ver, pela primeira vez em muitos anos, a gente consegue gente bem-sucedida, bons médicos que estão querendo dar uma parte do seu tempo para poder conseguir fazer um pouco melhor. Não que eles mesmos precisem disso, mas eles não aguentam, ainda têm sensibilidade de ver que o paciente precisa disso e eles podem fazer alguma coisa para tentar deixar um país melhor para o seu filho, né? Porque, afinal de contas, aqui, se nós 4 estamos aqui, é porque nós queremos mudar o Brasil e não mudar do Brasil, né? Então, esse que é o foco. Eu acho que é esse, talvez, dentro dessa sequência do PCR que o André passou, aliás, fantasticamente bem colocado, as apresentações foram excelentes, André, você está de parabéns. Eu acho que esse ponto que ele colocou é o ponto mais delicado de todo o contexto de transformar o SUS no que a gente gostaria que fosse de verdade nesse país. Porque a gente sabe que existe uma parcela da população que pode pagar o seu plano de saúde, pode procurar um hospital privado, mas a gente sabe que o setor público é extremamente carente de gestão adequada. Eu não sei se eu posso falar como conselheiro algumas coisas, mas como médico participante disso, eu tenho certeza que eu posso, né? Uma das coisas que eu posso falar, hoje eu fiz uma vistoria num hospital aqui no estado do Rio, fora da cidade, que eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei, assim, apaixonado e, ao mesmo tempo, muito decepcionado com tudo que eu vi. Porque eu encontrei um hospital gigantesco, imenso, muito bem estruturado, sabe, com muitas tomadas, com saída de oxigênio, de ar comprimido, de vácuo em todos os leitos, inclusive de enfermaria, um CTI bem estruturado, com uma quantidade monstra de leitos, e um hospital relativamente novo, que foi construído com dinheiro público e que deveria estar funcionando a pleno vapor numa situação como a que a gente está hoje, e não pode funcionar porque falta a boa vontade política de colocar o dinheiro onde ele deveria estar, né? Você ter hospitais como esse é fundamental para o nosso Estado. Ele
Esse hospital ele atende uma área muito grande. Você tem 12 municípios da região ao redor, né, do Médio Paraíba, do Vale do Paraíba, da região oeste do estado. Você tem parte da Costa Verde sendo atendida por ele. Então, é uma imensa região e que você vê carência de atendimento, você vê carência de vagas, e você tem um hospital daquele tamanho que não consegue funcionar adequadamente porque não há investimento. O dinheiro que deveria estar lá, e é um dinheiro que a gente já discutiu nas outras lives, a gente já falou sobre isso, esse dinheiro existe, ele está lá, ele só não é empregado de forma correta, ele só não está sendo bem gerido, né? A gente sabe que, de repente, você pegar 850 milhões e investir em tendas que vão ser desmontadas daqui a pouco, podendo esse investimento estar em hospitais como o Servidores, como o Andaraí, como o Albert Schweitzer, como o Pedro II, como o Souza Aguiar, que Santa Casa, André. Abandonado, a própria Santa Casa, que tem uma estrutura bonita, um prédio histórico e que está praticamente abandonado lá também. Então, nós temos, digamos assim, os prédios físicos que poderiam receber esse investimento e fornecer um atendimento muito mais adequado à nossa população, e não conseguimos usufruir disso porque o que a gente viu é respirador que não funciona sendo comprado, é carrinho de anestesia que custa 3 vezes mais do que um respirador sendo comprado, sabe que é mais complicado mexer com aquilo, a gente vê uma série de coisas. E, enquanto conselheiro, né, a gente passa a ter essa prerrogativa de estar nos hospitais, de fazer essas vistorias, fazer essas fiscalizações, e receber também a demanda dos colegas do estado inteiro, mostrando a sua indignação com o que está com a saúde. A gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla disso, que muitas vezes o colega que está na ponta, que dá plantão naquele hospital, ele não vai ter nunca, né, porque a função dele não é essa, a função dele é o atendimento inicial, e a gente, do lado de cá, a gente começa a ter uma visão mais ampla, a gente começa a ter contatos com outras formas de pensar a saúde, e que nos deixam, como é que eu vou dizer isso? A gente fica tolhido no nosso ideal, porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra pensando em fazer o bem pelo próximo, em trazer a saúde para o próximo, ou pelo menos minimizar o sofrimento, e você não tem as condições para fazer isso adequadas porque a gestão é ridícula, a gestão é completamente disforme, a gestão não deixa que as coisas aconteçam da forma adequada, em muitos casos por interesse político, muitos casos por interesse financeiro, mas o que você vê é que realmente a coisa não funciona. Não tem como. Poderia funcionar, porque montar uma estrutura como aquela que eu vi hoje, eu acho que é o sonho de qualquer médico ter um hospital daquele para trabalhar, né? E o hospital está lá e as vagas estão lá, ociosas, e não pode ser internada. É um negócio completamente louco, é uma coisa completamente acéfala, é uma coisa que me deixa completamente constrangido. Né? Acaba virando uma tenda de cimento, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Leite de hospital não é uma cama, né? Sim, exatamente isso. E você tem lá, o que foi falado para a gente lá, você tem 80 leitos de CTI lá, e você tem 8 médicos no plantão, e você tem rotina, e você tem tudo do jeito que deveria ser, né? E você não tem o outro lado, você não tem a contrapartida do Estado para manter a coisa funcionando, né? Você tem um município... Aproveita que você está nesse tema, só para dar uma esclarecida nessa dúvida aqui que colocaram. Como o Carlos falou, nesse instante, ainda há pouquinho o Carlos comentou isso, o leito não é só uma cama, e muito menos uma cama com alguma coisa de aparelho ao redor. O leito de CTI, ele exige a presença de profissionais qualificados, né, de uma equipe multiprofissional extremamente qualificada, que envolve o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o fonoaudiólogo, nutricionista. Então, não é você pegar e botar um monitor do lado de uma enfermaria que você vai conseguir desafogar o CTI. Né? O que desafogaria o CTI é você conseguir
ter mais leitos de CTI. O Estado do Rio de Janeiro, eu ainda não consegui pegar esse levantamento, eu estou tentando, mas ainda não consegui, porque o trabalho está demais, assim, a gente não está conseguindo ver. Nos últimos 20 anos, o Rio de Janeiro perdeu, entre privados e públicos, cerca de 5 mil leitos de internação, em todos os níveis, tá? Enfermaria, semi-intensiva, intensiva, cirúrgica, leitos crônicos, hospitais foram fechados, públicos e privados. Então, a gente perdeu muito, mas a população do Rio de Janeiro, nesses 20 anos, aumentou muito. Então, a coisa está desproporcional. Né? O que a gente precisa? Reaparelhar, reestruturar os hospitais que nós já temos, ampliar a nossa rede de leitos, ampliar a nossa capacidade, e nisso a parceria público-privada é extremamente importante, mas a gestão do dinheiro público também é. Né? A gente tem que unir essas duas coisas de uma forma efetiva, eficaz, para que a coisa ande, e ter os leitos para a gente poder suprir essa demanda que a gente tem. Né? Mais importante do que ter os leitos de enfermaria bem aparelhado é a gente ter uma atenção básica bem feita. É evitar que o hipertenso vá fazer um AVC e parar no CTI. Sabe? É ter o ambulatório funcionando de maneira adequada, é ter o básico. Quando o básico funciona, todo o resto funciona. Mas, para isso, falta boa vontade política. Né? Mais alguma coisa aí? A gente estava no... Volta assim, o Sérgio podia... É o que eu venho repetindo incessantemente, que a gente dá muito pouca atenção à atenção básica, que ela resolve grande parte dos problemas e seria um grande desafio para os hospitais, exatamente por você evitar internações desnecessárias, uma vez que elas seriam evitáveis se tratadas ambulatorialmente, desculpe, mesmo em casos oncológicos que venham a se dirigir para uma eventual cirurgia, o paciente chegando com um diagnóstico mais precoce, né, com uma fila menor para consulta, com uma fila menor para exame, ele vai chegar numa condição melhor, clínica melhor e com um prognóstico melhor, consequentemente você teria uma internação mais curta e com resultado melhor. E fazendo uma pós-hospitalização decente, você ia desafogar muitos dos leitos de hospitais. Então, a atenção básica, ela tem que ter realmente todo um foco em cima dela, em vez das pessoas ficarem querendo saber quantos hospitais estão abrindo. Eu quero saber quantos postos de saúde estão abrindo, quantas clínicas de saúde da família estão aumentando, para poder dar uma atenção para essa turma toda. E tem alguns pontos que o André colocou, que eu queria ressaltar, em relação a essa questão da interação mercado-academia. Eu ontem estava conversando sobre educação com uma professora, e eu penso que o mesmo se aplica na saúde. Tem que haver uma aproximação do mercado com as universidades. Com isso, você vai ter... Quantas faculdades de medicina se ressentem da carência de cenários? Que os alunos têm poucos cenários para observar, fazer seu trabalho de observação, de treinamento. Então, se você consegue aproximar essas universidades, um ajuda o outro, você está oxigenando mais os serviços assistenciais através da academia e você está oferecendo a essa academia um número maior de cenários para que ela possa colocar os futuros colegas. Então, essa aproximação é fundamental. Agora, nessa infraestrutura que o André... Aliás, o André, me desculpa você repetitivo, mas eu sou obrigado a isso. Fantástica a sua apresentação. E você colocou muito bem essa questão da infraestrutura física. Nós temos hospitais envelhecidos e, mais do que isso, nós temos hospitais com os puxadinhos que o André Costa tinha falado, que aquela história aumenta a necessidade, porque os hospitais vão ficando todos engastalhados por um fluxo maior de pacientes, por uma atenção básica ruim, e aí começam os puxadinhos, abre uma enfermaria aqui, uma enfermaria ali. Quantos hospitais que nós conhecemos, o André Costa, então, que fica fazendo essas vistorias, deve estar cansado de ver hospitais que a máquina nem faz a curva no corredor. É tanto puxadinho que as pessoas se esquecem que o hospital tem que ter uma arquitetura propícia para isso, e para passar uma máquina, não é só passar as pessoas. Então, teve um que foi implodido, né, recentemente, o Olivério, né? Porque foi tanto puxadinho que chegou num ponto que não tem mais o que fazer. Você tem que implodir aquilo e vamos começar do chão novamente.
né? Agora, para a agilidade da assistência, a questão da informática, André, que você colocou, é fundamental. Eu ficava muito agoniado quando eu via UPA com uma plataforma, com software, o hospital com outro software, dentro do hospital o almoxarifado com um terceiro, enquanto isso o ambulatório do próprio hospital já tinha um outro software. Por que isso? Por que isso? Por que não uniformiza esse prontuário eletrônico para você não ter que, como você bem disse, ficar repetindo exame, porque você não tem acesso? Né? É inconcebível. Eu fui diretor de uma maternidade. Eu achei inconcebível o obstetra de plantão não ter acesso aos exames da gestante do pré-natal do próprio hospital. Pelo menos durante os horários fora do expediente comercial, entre aspas, né? Fora do horário do ambulatório. Ele só tinha acesso durante, porque fora disso não tinha. Eu te pergunto, Sérgio, nós somos um sistema único de saúde? Claro que não. Claro Sim. que não. Não é. Então, essa uniformização de softwares, a uniformização de protocolos também é importante dentro de uma mesma rede. A centralização ia ajudar muito isso, sem dúvida alguma. Né? A especialização ia ajudar muito isso. Mas já que, enquanto não tem isso, eu acho que minimamente os afins têm que usar o mesmo protocolo para poder fazer uma coisa mais direcionada, mais eficiente e mais eficaz. Outra coisa que eu vi muita carência, a questão de hardware também, não é só software, falta maquinário em muitos locais, né? E acaba indo para o prontuário manual, e esse prontuário de papel acaba aumentando cada vez mais, né? Você tem que ter um arquivo monstruoso, aí começa o gasto, porque você tem que alugar um galpão para botar os arquivos mais antigos, e aí começa o mau uso do dinheiro público, porque as pessoas não têm uma certa previsão, não têm um discernimento, ou não querem ter o discernimento, exatamente porque quanto maior a bagunça, mais difícil é o controle sobre aquela verba. Né? Dizer eucaliptos sacrificados. Sim. Exatamente. E só para corroborar o que o Carlos Eduardo falou em relação ao Rio Imagem e a questão política e também em relação no INCA, né, Carlos, que ficou o PET fechado 2 anos, né? Isso é uma prática... É o do Rio Imagem? Então, o Rio Imagem ele funcionou muito bem. Agora, o Rio Imagem, na minha concepção, é para outro tipo de assistência. A assistência de hospitais de alta complexidade, eu concordo contigo, André, ele tem que ser autossuficiente para não ficar naquele trânsito de ambulância para lá e para cá, para lá e para cá. Entendeu? Agora, o Rio Imagem, eu vejo ele importante, uma vez que você tem vários postos, várias unidades de baixa complexidade, então você centralizando, você conseguiria fazer um manejo menor. Agora, ficar com o serviço fechado 2 anos, porque se você for ver essas unidades, elas só são inauguradas em ano par. Ninguém inaugura um hospital em ano ímpar. Por que é isso? Né? É só a cada eleição que você vê. O Hospital da Mãe, que é o hospital que eu dirigia, ficou 2 anos fechado, né, aguardando ser inaugurado em 2012. Tá? Qual foi a primeira providência que eu tive que tomar lá? Trocar toda a fiação e restaurar toda a rede hidráulica. É uma casa fechada, gente, 2 anos. É infiltração para tudo quanto é lado, é curto em tudo quanto é campo. Quer dizer, foi construído um hospital novo que, quando inaugurou, teve que ser consertado quase que todo. Porque, na verdade, isso não é uma preocupação de economia, né, cara? É que nem aquele cara que vai construir uma obra e chega no final da obra, acabou o dinheiro, não tem problema não, pega mais aí, faz um aditivo contratual. E cada aditivo é um tanto que entra para dentro da campanha, que entra para dentro do bolso, vai para a corrupção. Né? Ninguém está preocupado, na realidade, com o hospital. Eles criam uma situação de desespero, como aconteceu nessa pandemia, colocam, vou fazer um hospital moderno lá na sua casa, aí vende essa ideia e compra respirador de empresa de informática, então de empresa de vinho, e aí vai. Aí depois você não tem como depois dizer que não funcionou. Mas eu comprei o respirador porque estava precisando. Quem disse que não precisava de vaga de hospital? Precisava de vaga de hospital, mas, se eu for arrumar a Santa Casa, isso não vai sobrar para mim, né? Então, abriram uma maternidade agora na Baixada, que a OS é uma entidade esportiva. Teve uma cidade na Baixada que alugou aqueles gradis para poder fazer isolamento social,
pagando 5 vezes o valor de que comprasse o gradil, cara. Então, quer dizer, o cara, em vez de arrumar o hospital, roubou no gradil, cara. Então, assim, porra, pelo amor de Deus, né, bicho? Isso aí não vai ter solução, cara. E essas pessoas, infelizmente, foram eleitas, talvez não por nós 4, mas pela uma boa parte dos cidadãos, né? Então, a gente tem um pouco o que a gente leva. Isso só tem um jeito de mudar. Educação básica, cara. Educação fundamental, educação básica. Vou contar um detalhezinho, que eu não sei se os Andrés aí estão acompanhando, que no ano que vem vai ser votado o plano, o Carlos Eduardo certamente, vai ser votado o plano diretor, né, do Rio. Então, é a oportunidade que a gente tem de acelerar essa mudança de alguma forma, dependendo de quem estiver lá ano que vem, né? Se for o pessoal da velha guarda, meu amigo, entrega para Deus. Mas o Rio de Janeiro vai ter mais uma oportunidade, que nem teve no Estado há 2 anos atrás, e que talvez quem teve já na eleição municipal da primeira, que foi o Partido Novo, participou. A gente tem visto que, como partido, tem coisas boas e coisas ruins, mas não tem como criticar a bancada que foi eleita. O problema é que é o seguinte, de 500 e tantos deputados, nós temos 8, nós temos 1,5% dos deputados. Se fossem 10 deputados, se fossem 10%, 50 deputados, já ia ser muito melhor, porque a quantidade de coisas que a gente tem feito, inclusive o projeto de lei atual, que fala sobre isso que a gente está falando, sobre roubo em momentos de pandemia, quem propôs foi uma deputada do Partido Novo. Então, quer dizer, não adianta a gente querer que as coisas melhorem se você coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Não tem jeito, você tem que ensinar que isso é por aí o caminho. E não é só o presidente. Bolsonaro tem um monte de problema. É o cara tosco, parará e tal. Mas quantos decretos ele mandou que valiam a pena, tipo carteirinha estudante digital, Futurice no Ministério da Educação, que valeriam a pena, por exemplo. E isso não conseguiu passar. Por quê? Tem todo um sistema de conchavo e deixa para lá e me dá o meu, pela oração de São Francisco, que acaba dando essa situação. No meio da pandemia, eles não chegaram nem a votar o remanejamento do fundo eleitoral e fundo partidário para a saúde. Não, do meu não pode tirar, cara. Tudo se interliga, né? Hoje, quando eu falo que a gente fechou a trilogia, você vê que eu estou falando da infraestrutura. Em vários slides eu mencionei centralização, né, e PCCS, que compõe, junto com a infraestrutura, a recuperação, a trilogia. Lá no PCCS, a gente mencionou que destinasse o fundo eleitoral para saúde, educação e segurança. Fundo eleitoral é uma invencionice do Brasil. Você vai na Escandinávia, isso inexiste. Uma campanha eleitoral é quase custo zero lá. Eu fico indagando a população, se um deputado, um candidato, gastar 1 bilhão para se eleger, e ele não vai conseguir isso nos 4 mandatos, tem alguma coisa errada nisso aí. É questão de obviedade, né? Mas, mudando de assunto, puxando uma ponta aí, falou de ensino, muitos de nós têm uma missão dupla. Eu e o Carlos, por exemplo, a gente está no INCA, a gente recebe residente, no Andaraí eu ainda recebo acadêmico. Eu lá sou médico assistente, sou professor, e a gente não ganha para isso. Uma vez eu ouvi do professor meu no FRJ, ele falou uma coisa que me assustou, à época eu era aluno, ele falou o seguinte: a maior missão desse hospital não é o paciente, é você. Depois eu fui entender que, ao formar por ano 200 médicos, e que isso se replica, o hospital que acolhe residente acadêmico, ele vai potencializar a capacidade de assistência à população. E o profissional que está lá não é remunerado pela função dele de ensinar, que é uma função nobre. Quanto conhecimento, quanta dedicação, todos nós aqui, né, em leitura de livros, artigos, participação de congresso ao longo de toda a nossa vida profissional, não acumulamos para oferecer isso, a gente não é remunerado por isso. E o nosso PCCS, a parceria público-privada, ao fazer parceria entre o hospital público e a universidade privada, preconiza que esse profissional seja remunerado por isso. E, por último, eu sempre menciono a questão da pesquisa, que eu falei isso em alguns outros fóruns, que nós vivemos no século XXI um neocolonialismo técnico-científico, em que Europa, Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul produzem as evidências científicas, eventualmente envolvendo aparelhos de robótica, drogas caríssimas,
Nós importamos isso a preços muito caros. A gente não produz ciência. Então, se a gente tem uma boa assistência interligada, informatizada, imagina 6 hospitais federais funcionando, fazendo estudo multicêntrico, em parceria com um laboratório que quer testar um novo quimioterápico, um novo sedativo, um novo analgésico, um novo antibiótico. Ah, esse medicamento mostrou ser eficaz. Essa pesquisa é nossa. O quanto a gente economizaria em custos no nosso país? A gente gasta muito caro importando ciência. Sem dúvida. E a gente vai ter essa oportunidade, como o Sérgio falou, a candidata, a pré-candidata à prefeitura é uma cientista com doutorado, que é uma em genética, por acaso, que entende tudo disso que você está falando, de marcas e patentes, dos custos de medicamento e tal, parará, das importações, e também ainda tem o perfil de ter um curso, ter formação pela Escola Superior de Guerra e em políticas avançadas internacionais. Quer dizer, é uma pessoa que eu não conheço outro com esse perfil. Então, quer dizer, e ela tocou exatamente nesse assunto segunda-feira no bate-papo meu com ela. Excelente. Foi exatamente isso. Eu disponibilizei tudo que é mídia social que eu tenho. Essa aí eu elogio muito. Quem puder ver, vale a pena. Parece o alinhamento com tudo que a gente falou, e entre ela e o Sérgio, e esse discurso de nós 4 até agora, parece que foi combinado, porque estava exatamente a mesma coisa. Talvez porque o que tem que fazer é óbvio e todo mundo sabe, talvez. Eu acho que as pessoas não fazem por motivos não republicanos, na realidade é essa. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu com a gente lá no São Sebastião. Algumas vezes, na época que ainda era no Caju. A gente recebia muito paciente com meningite, obviamente, né? Porque o Instituto Estadual de Infectologia, a gente recebia tétano e tal, mas meningite era bastante, principalmente criança. Em alguns casos, a gente sabia que não poderia fazer a punção lombar, então a gente pedia para tomografar. Normalmente a gente já tinha um contato do pessoal que estava no Souza Aguiar, que estava nos mais próximos ali, então a gente já solicitava, fala com fulano lá, tomografa e vem para cá com o filme. Aí muitas vezes lá mesmo o cara tomografava e falou, não, tem hipertensão aqui, não vai poder funcionar. Então de lá mesmo já redirecionava e tal. Aí perturbamos e recebemos o tomógrafo para ser instalado no São Sebastião para evitar isso. Ia chegar a tomografar lá mesmo, dali a gente já funcionava se fosse o caso. Se não tivesse nenhum outro sinal, dava para funcionar sem tomografia e tal. E aí a equipe que veio instalar o tomógrafo chegou lá, olhou e falou, olha só, sinto muito, não pode ser instalado aqui porque a rede elétrica de vocês não aguenta. E aí o tomógrafo foi levado, se eu não me engano, por Carlos Chagas na época. Aí passou um tempo, 1 ano e pouco depois, outro tomógrafo chega lá. Aí falou, deve ter reajustado essa rede elétrica, beleza, chegou o tomógrafo, agora vamos resolver nosso problema. E aí, semanas depois, o pessoal chegou lá para reinstalar e, olha, a rede elétrica de vocês não aguenta. E aí foi-se embora o segundo tomógrafo. Depois apareceu um terceiro tomógrafo e a mesma coisa aconteceu. Ninguém mexeu na rede elétrica. Nunca mexeram na rede elétrica, que era a coisa mais simples de se fazer. Eu esqueci até de mencionar na minha apresentação, né, um exemplo vivo e triste do que é o menosprezo à infraestrutura na saúde. Eu e o Carlos, nós atuamos no INCA, nós fomos residentes do INCA, hoje somos staffs do INCA. E o INCA hoje, do ponto de vista assistencial, ele tem 5 unidades. 2 coexistem na Cruz Vermelha, que é o HC1, e o SEMO, que é constituído de uma unidade à parte, que é o transplante de medula óssea. Nós temos a unidade 2, que fica junto à rodoviária Novo Rio, e as unidades 3 e 4, que ficam em Vila Isabel, no mesmo terreno. Fora unidades administrativas, ficam na Rua do Resende, no Marquês de Pombal, e o INCA tem um grande projeto da unidade única, que fez com que fosse demolido o IASERJ, que era colado com o INCA da Cruz Vermelha. Uhum. Esse projeto era para estar pronto em 2015. Você vai lá no INCA hoje, você olha para esse terreno, ele está abandonado, ele está cercado, porque a população de rua começou a invadi-lo, usuários de crack, e tem uma cerca e cresceu mato lá, que foi feito o aterramento e mais nada. E eu coloco aqui para a sociedade. Esse nosso debate é para a sociedade, acima de tudo.
O nosso país construiu ou reformou 12 estádios para a Copa do Mundo de 2014, sendo que a FIFA ela pede somente 8 estádios, até porque são 8 grupos, 8 chaves, do ponto de vista da competição. Esses 12 estádios ficaram prontos para 2014. O projeto do INCA centralizado para 2015 não está pronto até hoje, 2020. Então eu pergunto, há interesse na gestão da saúde pública nesse país? Nós já atravessamos aí 4 governos nesse intervalo. Eu penso que não. E câncer é uma doença que assola. Quem tem câncer tem pressa. E essa unidade seria mais um esforço para tentar melhorar a atenção ao paciente oncológico do Rio de Janeiro, e está ainda no papel, na planta. Você chega lá na entrada do INCA, tem a maquete, é linda. Não passou de uma maquete. E o IASEG foi derrubado. Pois é. Qual a leitura reversa que você faz isso, sabendo que aconteceu isso, André? Lembra quando o Sérgio Cabral tentou tirar o IASEG? O terreno do IASEG foi doado por uma família para os funcionários do Estado, não para o Estado em si. Então, o IASEG é no hospital dos funcionários, dos servidores do Estado. Então, pois, o Estado não podia nem ter cedido esse hospital. Por que cedeu? Cedeu para poder demolir e construir. Por que demolir e construir? Por conta daquele sistema que a Lava Jato mostrou das empreiteiras. Por que caiu? Porque a empreiteira que o Sérgio Cabral escolheu para poder construir o INCA e demolir o IASEG era da Lava Jato. Sim. Então, assim, nada... E o que aconteceu com o Sérgio Cabral? Está preso por conta disso. O que aconteceu com o Rio Mágico que o Sérgio Cabral criou, que foi uma boa ideia? Também ficou fechado no mesmo momento, quando mudou a OS para a OS dos amigos e depois teve aquela coisa toda. Então, nada é de graça. Eles colocaram para derrubar o IASEG, não estão preocupados com o número de pacientes oncológicos sendo tratados. Tanto que você, quando vê o projeto do INCA, no INCAM, somando todas as unidades, é praticamente o mesmo volume de paciente atendido. Você vai estar trocando, na verdade, só espaços físicos, né? Você não está aumentando. Tudo bem, vai estar um espaço melhor, uma arquitetura mais bonita, talvez uma integração melhor e tal, mas em termos de volume de assistência, que é o que a gente precisa, mais doente para poder ser tratado, isso não impactou. A diferença era de menos de 5% em termos de volume de leito. Talvez se a gente tivesse ficado com as unidades que a gente tem, tivesse reformado o IASEG, a gente tivesse tido mais efetividade de tratamento. Mas o objetivo é demolir para poder construir. Do mesmo jeito que eles reformaram o Maracanã 4 vezes nos últimos 12 anos, cara. Sendo que a última reforma foi de 1,5 bilhão. Quantos hospitais você faz com 1,5 bilhão, cara? Reformou antes do PAN. Depois reformou no PAN. Logo em seguida do PAN, foi reformado para a Olimpíada. Depois reformaram para a Copa, cara. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, cara, que tanto que destrói e reconstrói o Maracanã, cara. A única coisa que não mudou lá foi a estátua na frente do Bellini, né, cara? O resto já desfizeram um monte de vezes, cara. Precisava? Não precisava, né? Obviamente não. E assim como o Maracanã foi reformado e como foi gasto outros bilhões para construir os outros elefantes brancos que estão espalhados aí pelo Brasil, né, a Arena da Amazônia, a outra em Brasília, a maioria deles estão abandonados lá, foi construído e está penando, assim como foi com o autódromo que foi destruído para construir aquele Parque Olímpico ali, e o Parque Olímpico também ficou largado às moscas, aquele piso caríssimo de pinho sueco, se eu não me engano, que foi velódromo para fazer a pista velódromo. Do velódromo. Estragou tudo, porque o teto furou e caiu água naquele negócio. Então, um desperdício monstruoso de dinheiro, né? Da mesma forma que foi com o IASERJ, que era um prédio enorme, aliás, eram vários prédios que poderia até abrigar o INCA, né? Com algumas reformas, algumas coisinhas ali pequenas que não precisava mexer tanto, já era um hospital, né? Não tinha muita coisa para mexer e poderia muito mais rápido já ter um INCA grande a beça funcionando ali e tá lá, é mato, é exatamente isso, é mato. E André, o objetivo do INCA... Uma hora, hein? Isso, falta 1 minuto. Só complementando o comentário do Carlos, o objetivo do INCA, unificado ou não é resolver a questão assistencial da atenção oncológica no Rio. Acima de tudo, o INCA é o formulador das políticas oncológicas do país, um polo de ensino e de pesquisa.
Sim. Eu era residente, eu já participava do Conselho de Gestão Participativa do INCA, quando se dizia que a solução do INCA está fora do INCA. A Rede Federal de Alta Complexidade são UNACONs. Agora, como é que pode um UNACON tratar câncer sem ressonância, sem radioterapia? Sem essa infraestrutura mínima que a gente questionou hoje? Imagina você com um paciente tratando câncer de cabeça e pescoço, fazendo quimioterapia num lugar, radioterapia no outro e a cirurgia no outro. Isso é uma falta de desrespeito com o paciente. E aí você fala, então vamos mandar tudo para o INCA. A gente está lá, né, Carlos? A gente não absorve, a fila é grande. Isso é uma mentira para a sociedade, dizer que tudo vai ser resolvido no INCA. Muito pelo contrário, tem muita gente boa. Quantos residentes meus passaram por mim, excelentes profissionais, estão na rede federal, estadual, nos hospitais universitários, que podem tratar bem o câncer, mas não conseguem, não ter infraestrutura adequada. Então, você vê infraestrutura, centralização, plano de carreira com salário adequado, está tudo interligado. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Acho que a gente tem que fechar, estamos com 1 hora, né, Sérgio? Se quiser gente... vamos ter que fechar e essa conversa vai continuar depois, né? Ainda tem muito assunto aí pela frente. Com certeza. Daqui a 2 semanas a gente vai ter que dar seguimento a uma série de pontos que foram levantados aí nessas últimas, principalmente em cima dessas apresentações do PCR e do André. Eu queria só agradecer a Menta Márcia, que ela fez diversos comentários aqui, a gente concorda com quase todos eles que ela falou, né? E a gente não tem tempo efetivamente para dizer o que a gente pode fazer para poder melhorar, o que o partido vai querer fazer. Eu não posso falar pelo partido, que eu sou só um mero filiado e um ex-candidato, né? Mas, assim, o que a gente pode mostrar para você é o poder do exemplo, né? O que os mandatários têm feito. E o que a gente, que não é mandatário nem é nada, está aqui tentando fazer. Então, a gente quer só melhorar. A gente quer melhorar a vida das pessoas, quer melhorar e quer parar de ser dinheiro jogado fora. O Brasil é um país muito rico, porque ele tem a capacidade há séculos de jogar toneladas de dinheiro no lixo e ainda não quebrar. Isso é uma coisa incrível, né? Então, assim, só que isso não é infinito, né? Eu acho que essa é a mensagem. Eu queria agradecer primeiro ao Sérgio por esse convite, de ceder esse espaço para a gente, de forma muito gentil, honrosa e tecnicamente perfeita, e aos colegas aqui de debate, André e Carlos Eduardo, e, acima de tudo, a plateia, né? Que isso é feito para quem está assistindo a gente. E, assim, nosso desejo mais sincero é poder contribuir. Conhecimento e água não se nega, né? Que isso possa ser oferecido aos gestores e se eles acharem de utilidade pública, que isso possa ser aproveitado na gestão do Rio de Janeiro. Então, obrigado. Eu também quero agradecer, porque esse espaço nos engrandece como cidadãos, nos engrandece como médicos, nos faz pensar e repensar muitas coisas. E eu queria agradecer a vocês 3 pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, sabe, colocando ideias, ouvindo ideias, e ao público todo que está assistindo a gente também. Muito obrigado, continuem, façam perguntas, sabe, a gente quer ter a visão de vocês para a gente poder discutir e passar para vocês o que a gente pensa. Boa noite para todo mundo aí. Bom, muito obrigado por todos aí. É sempre um aprendizado estar aqui com vocês. Obrigado por todo mundo que entrou aqui e participou. E vamos seguindo em frente, vamos sempre tentando conversar, propostas e observar o que está acontecendo para poder traçar algum plano de ação aí, ou pelo menos auxiliar quem tem essa intenção. Muito obrigado, boa noite aí a todos. Hein? Boa noite, gente. Boa noite.